acesa aqui das possibilidades do Cruzeiro na Sul-Americana, do Atlético na Libertadores, mas já que o assunto também passou pelo Atlético, eu preciso que você atualize sobre a questão do Fausto Vera, porque hoje pela manhã, eu tratei disso ontem com o Ronaldo Giovanelli, ele foi mexer lá no Corinthians, nas fontes dele, e o Ronaldo Giovanelli me explicou algumas coisas sobre, e eu queria que você também trouxesse o que há de novidade sobre o caso Atlético Fausto Vera. O Atlético abriu conversa com o staff do Fausto Vera e com o próprio Corinthians pensando na contratação do jogador. Ele tem 5 partidas disputadas pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro. Ele não pode completar a 7ª. A ideia do Atlético é contratar o Fausto Vera gastando o mínimo possível. O Atlético tem uma situação econômica nesse momento em que o Atlético não pretende gastar buscando reforços. Mas o Fausto Vera é um nome que agrada. Ele tem 24 anos, é um jogador que já atuou com o Gabriel Milito pelo Argentinos Júnior. E aí foi talvez um bom momento da carreira dele, tanto é que ele foi vendido ao Corinthians em 2022, agosto de 2022, e lá no Corinthians hoje ele não é um titular absoluto. Pelo contrário, o titular da posição, ou melhor, os titulares da posição ali, são o Ranieri e... eu esqueci o outro jogador que tem jogado ao lado do Ranieri, mas o Ranieri tem sido o titular absoluto como volante do Corinthians. E aí, nesse momento, o Fausto Vera não é tratado como um titular do time comandado pelo Antônio Oliveira. O Atlético quer a contratação, só não quer ter que gastar muito. Porque quando o Atlético foi atrás do Matheus Henrique e percebeu que há muitos concorrentes, o Atlético entendeu que talvez não seja o momento de buscar o Matheus Henrique. E o Fausto, diferentemente do Matheus Henrique, o Atlético não tem tantos concorrentes e poderia conseguir algo um pouco mais barato, mais em conta. O André está perguntando se está citando o Breno, que foi titular no último jogo. Breno Bidon, isso Breno mesmo. Bidon. Tem razão. É o Breno Bidon e o Ranieri, que são normalmente os titulares do Corinthians hoje. Então o Fausto Vera deixou de ser titular da equipe. E aí existe hoje o interesse do Atlético em trazê-lo para o clube. As conversas começaram há pouco, o Atlético quer contratá-lo, quer fazer isso o mais rápido possível para que ele não complete o 7º jogo pelo Corinthians no Campeonato Brasileiro e entende que é possível trazer de uma forma mais barata do que seria em relação ao Matheus Henrique, por exemplo. Ô Elton, eu estava vindo para a Band agora e ouvi o Cláudio Rezende falar sobre um detalhe muito interessante, que é ele foi jogador do Milito, no Argentinos Júnior. Salvo engano, até eu escutei o Cláudio falando que era capitão, inclusive, do time do Milito. Sim, com né, 21 Garcês? anos. E aí, eu fui mexer numa outra ponta. O Ronaldo olhou lá no Corinthians, confirmou que houve uma sondagem, etc. e tal, e também falou que a coisa poderia acontecer, mas que pegava nos valores. O Galo ofereceu um valor e o Corinthians está querendo salvar o que pagou, que foram 8 milhões, seja euros ou dólares, Thiago, não tenho certeza. E aí... 8 de dólares, eu acho, viu, HG? Porque acho que deu 6 milhões de euros, mais ou menos, na época. Pois é, e aí o Milito teria pedido o Fausto Vera, mas a informação que eu obtive é de que houve uma conversa do Milito com o Fausto Vera. Sim. Ou seja, eu estou na reserva aqui e ele não está querendo permanecer lá, não. Porque quem está jogando no Corinthians atualmente? Não tem ninguém jogando. Eu, na minha visão, HG, eu acho que o Fausto Vera é mais uma vítima do momento que o Corinthians vive. O excesso de cobranças, o que deu como objetivo para eles e eles não conseguem alcançar é o de sempre montar grandes times, gastar muito dinheiro, colocar grandes jogadores e não conseguir emplacar como já emplacou em outras oportunidades. O Fausto Vera, quando ele chega ao Corinthians, ele já assume a posição de titular, faz uma temporada muito boa, que é de 2022 a 2023, foi titular absoluto, 47 jogos na temporada, foi muito bem, foi muito querido pela torcida do Corinthians, porém os resultados não agradam a torcida, não agrada a direção e às vezes no Corinthians tudo ganha uma dimensão muito maior do que realmente é. Às vezes o cara está entregando o futebol, mas a dimensão ali explode de uma forma que não é aquilo que eles querem e tudo ganha uma dimensão absurda. Tá aí o Cássio, né? O Cássio é um grande exemplo, tá aí o William, que também é um outro grande exemplo, que chegou a jogar justamente com o Fausto Vera. Então a gente vê que a dimensão lá ganha uma grande proporção. Eu vejo que seria um ótimo nome para o Atlético, porém passa por duas situações que o Thiago trouxe muito bem, que você também colocou, os valores que o Corinthians pede, e aquilo que o Atlético vai abrir de cofre para a temporada. Torcedor do Atlético, a gente tem sempre que bater nessa tecla.
já estava avisado como que seria as questões financeiras do Atlético para o ano de 2024. E o Atlético vem conseguindo fazer isso. Em uma grande oportunidade, ele pode vir. Mas eu, olhando tudo de fora, com as informações que o Thiago traz, com as informações que você coloca, com aquilo que a gente apura, eu acho muito difícil o Corinthians abrir mão de valores em cima do Fausto Vera, sabendo que aqui ele pode render muito na mão do Milito e aí estaria reforçando o adversário. Só que tem um porém nessa história, também informado pelo Cláudio Rezende. O Corinthians deve metade do valor ao Argentinos Júnior. E o Corinthians agora pode perder o seu principal patrocinador, que é o patrocinador master, por causa daquelas questões lá, daquela comissão milionária e tal, fala de cláusula anticorrupção e etc. e tal. Então, isso pode ser um problema. Agora, Garcês, sob o aspecto do que ele jogou com o Milito, o Milito pediu o jogador, o Milito deu aval. O jogador chegou e falou, e aí, tem como transferir para aí? Você já me conhece, jogando para aí o Milito. Total, Vitor, portas abertas pro Fausto Vera. Tem bola para chegar e jogar no Atlético? Eu sou fã do Fausto Vera. É mesmo? Eu sou fã, desde a época que ele era tinha subido o juvenil do Argentinos Júnior, ele já estava jogando o sub-20 da Argentina, e já fala, olha, isso aqui é o novo Mascherano que ele chamava na época. Né? Porque tinha marcação, tinha dinâmica de jogo, tinha leitura de jogo, um cara inteligente para se posicionar. E algumas vezes, até com o Dabov, antes do Milito, ele chegou a trabalhar como zagueiro, terceiro zagueiro, mas com o Milito ele ganhou uma posição de armador do time. Então ele fazia as articulações, as mudanças de jogo, de inversão de jogo. Ele cresceu como jogador com o Milito. Então, eu vejo o Fausto Vera hoje desses volantes completos. O Elton lembra muito bem aqui. Hoje ele não está sendo aproveitado no Corinthians por questões técnicas, por questões psicológicas, inclusive, que ele não vive um grande momento, uma adaptação em São Paulo, mas ele é um grande jogador que já encantou a torcida do Corinthians. Eu lembro quando eu fiz um vídeo do Fausto Vera, chega aqui no Brasil, eu fiz um vídeo dos corintianos, nossa, você é exatamente isso, ele é um jogador maravilhoso, espetacular. Aí hoje falam que você errou, né? Mas na verdade, todo mundo tá lá, não tem ninguém jogando. Ninguém joga lá, pô. Cobrança lá absurda. Então foi um início muito bom e vocês viam a qualidade no jogador, na articulação e tudo mais. Então eu acho que é a melhor chance você pegar um treinador que aproveitou muito bem ele, elevou o futebol dele, fazer com que ele melhore o futebol dele. Eu acho que essas condições são boas, inclusive para o próprio Milito. O Milito. Dizer, porque ele precisa de um volante. Desde que machucou um jogo contra o Otávio, tinha machucado. Eu falava até com o Tanaka, meu amigo, falava assim, olha, tá precisando de um volante para ontem. Vai sentir falta disso. E a questão é que, por exemplo, o Alan Franco, que até outro dia era preterido pelo Atlético, ele estava emprestado, ele voltou, o Milito recuperou ele está jogando muito bem. Jogando muito bem. Né? Então, assim, você recuperar alguns jogadores, acho que isso pode ser que num time organizado como o Atlético, eu também acredito que possa virar. Eu acredito que esse negócio possa acontecer. HG, você falou do Alan Franco aí, como que é a questão das oportunidades dentro do futebol, né? O Alan Franco foi a janela do Atlético, que não existiu na temporada passada. A volta do Alan Franco foi o reforço que o Atlético teve. E muitos torcedores pegaram e falaram assim, o Atlético não investe. Hoje o atleticano está sofrendo com a saída dele para a seleção equatoriana. Aliás, tinha que ter sido expulso no jogo contra o Bahia, tá? Foi a verdade. Ver como que são as questões dentro do futebol. E com o Fausto pode ser justamente isso. A chegada dele aqui é um alívio, né, das questões da saída dele lá para o Corinthians, porque está pesado a convivência dele lá junto com os torcedores do Corinthians, com a gestão do Corinthians, com o não aproveitamento dele da melhor forma, que é um cara de grande potencial. Pode ser uma grande oportunidade ele vir aqui para o Atlético e reencontrar o Milito. Eu acho que essa dívida aí que há do Corinthians para com o Argentinos Júnior pode facilitar essa vinda do Fausto Vera para cá. O Atlético quer, o Milito conhece, já foi treinador dele, acho que pode, de repente, dar match. Falando em